Olá, me chamo Carolina Caiate Vaz Veloso, sou estudante de Direito da Universidade Federal do Paraná e realizo iniciação científica no programa de CEPIBIC na modalidade voluntária. Minha orientadora é a professora Maria Cândida do Amaral Crutz. O meu tema de projeto de pesquisa é Responsabilidade Civil sem dano, instrumento de tutela da pessoa humana na sociedade de riscos. O meu trabalho tem como pressuposto analisar a possibilidade de flexibilização de um dos elementos que compõem a responsabilidade civil, que é justamente o dano. Tradicionalmente, os pilares da responsabilidade civil se desenvolvem conduta do agente, dano e nexo de causalidade. Ou seja, para a configuração do Instituto da Responsabilidade Civil, é necessário haver a conduta de um agente, o nexo causal que ligue o exercício dessa conduta a um dano causado a outro agente. Todavia, diante da sociedade de riscos que os seres humanos estão expostos a partir da modernidade, é necessária a flexibilização desse elemento do dano, ou seja, a instituição de uma responsabilidade civil preventiva, que não se preocupa somente na sua aplicação depois que há efetivamente um dano, depois que efetivamente houve a lesão a outrem, mas se preocupa anteriormente na prevenção e na precaução da ocorrência desses danos. A motivação dessa pesquisa é justamente a verificação da gradativa mudança e o incremento dos fundamentos do Instituto da Responsabilidade Civil, tanto na dimensão analítica como funcional, visto que se trata de um processo necessário para a adaptação do direito com a realidade social e também no tempo. Portanto, coube analisar durante a pesquisa a evolução da responsabilidade civil diante da nova realidade produtora de danos, a chamada sociedade de riscos. Esse termo foi cunhado na Alemanha por Beck em 1986, quando publicou o livro A Sociedade de Risco, um dos livros mais influentes da análise social da metade para o final do século XX. E a partir dessa segunda metade do século XX, a partir de muitos conflitos que foram potencializados pelos desenvolvimentos sociais, como, por exemplo, a existência de pandemias, epidemias, em que há responsabilidade dos governantes em conter essas doenças, bem como as atividades de mineração, o vazamento de produtos químicos dentre essas atividades, a necessidade de vacinas para controle de doenças da população. Então, são inúmeros casos modernos de possíveis lesões oriundas de inovações científicas, como, por exemplo, a biotecnologia, a genética, a sucessão de avanços ligados à internet, telefonia celular e à cultura digital. E, apesar dos benefícios trazidos por essas descobertas e transformações, obviamente, para a melhora da qualidade de vida, paradoxalmente trazem também grandes riscos de perigos para a civilização, onde agora não se pode prever até que ponto serão causados esses danos, não se pode antever de antemão até onde esses riscos vão se produzir. Portanto, o direito vem tentando acompanhar essas transformações para continuar com a sua missão de organização da sociedade de forma justa e segura. Então, a criação do Instituto da Responsabilidade Civil, não só como na lógica patrimonialista anterior, que haveria necessidade tanto de, por exemplo, de culpa, como também do dano, passa a ser um instrumento de prevenção, que visa evitar ou amenizar a possibilidade desses novos riscos que poderão levar a danos graves e muitas vezes irreversíveis. Portanto, ao aplicar o princípio da prevenção e da precaução, quando há possibilidade de um risco de dano concreto, real, ou um risco que possa vir a acontecer diante da inerência dessa atividade, diante das características inerentes de uma certa atividade, da modernidade, como, por exemplo, a mineração, que tem riscos inerentes à atividade para aqueles trabalhadores e que podem levar a danos graves e irreversíveis no futuro na saúde dessas pessoas, há necessidade de introdução desse princípio da precaução também no Instituto da Responsabilidade Civil para repensar os seus pressupostos,
Portanto, diante desse cenário da sociedade de riscos e da modernidade, teve que a responsabilidade civil que evoluir, acrescentando esses princípios da precaução e da prevenção no seu rol já tradicional de princípios. E nesse momento, ao admitir-se, portanto, a teoria da responsabilidade civil sem dano preventiva com base nesse princípio, não há necessidade, portanto, da configuração do dano como um pressuposto para sua efetivação, mas há a imputação da responsabilidade civil somente pela exposição de terceiros a riscos que podem se tornar danos irreversíveis.